Olá, hoje iremos mostrar o treinamento do RP SPS, o módulo de consignação. Vamos fazer os acessos aqui. Então aqui nós temos o módulo de consignação, onde nele vai ser possível fazer o controle das peças consignadas. Então esse módulo é destinado para as empresas que trabalham com consignação de produtos. Ou então, seja aquele processo onde você monta um kit para que o seu vendedor leve essa peça até os seus clientes, faça a venda e posteriormente venha fazer o acerto. Então isso gera um pagamento dessa comissão, né? E isso é feito o controle através do nosso sistema. Nós vamos mostrar para vocês como isso funciona. Então, os clientes, ou seja, essas pessoas que vocês vão lançar como sendo os vendedores, eles vão entrar através do cadastro de clientes, tá? Dentro do sistema, eu tenho aqui no menu consignação saída. Nesse processo aqui, eu vou lançar essa consignação do meu fornecedor, para o meu cliente. Então, eu vou clicar na primeira aba, né? Como por padrão a gente tem aqui a pesquisa, e eu vou vir aqui e vou clicar em adicionar. Aqui eu vou selecionar o consultor que eu quero trabalhar. Então, escolho aqui o consultor. Quando ele não tem a comissão cadastrada, ele já avisa. Então, nós vamos vir aqui acessar o cadastro de clientes. É interessante que eu consigo abrir os dois ao mesmo tempo, né? Então, eu acesso ele aqui e vou cadastrar aqui embaixo a comissão para esse. Vamos supor que a comissão dele é 30%. Preencher aqui com os dados dele a comissão e vou salvar. Salvei aqui o cadastro. Então, vamos procurar aqui o nosso fornecedor. Eu posso utilizar, se eu tiver mais de um estoque, eu posso selecionar ele aqui. Data prevista, qual que é o centro de custo. Aqui eu tenho as observações, né, que eu posso lançar. E posso vir aqui pesquisar a peça. Então, vou pesquisar as peças que eu gostaria de colocar nesse meu mostruário aqui. Então, aqui eu posso ir trabalhando apenas com o código de barras. Então, por exemplo, vamos pegar essa peça aqui. Então, eu posso só digitar o código, o sistema já dá a entrada sozinho. Se for uma peça igual, ele vai acrescentando as peças. Eu posso aqui embaixo mandar agrupar, para eu saber quanto entrou de cada uma das peças, ou posso deixar tudo isso separado. Tem a opção ainda de pesquisar. Esse código de barras, vamos acessar aqui o cadastro do produto. Então, vamos pesquisar aqui algumas peças. Por exemplo, essa peça aqui, esse código 2518181, é o código do sistema. Este campo aqui é o campo do código de barras, onde eu posso colocar o código de barras do meu fornecedor. Então, se eu vier aqui e clicar em copiar, por exemplo, e lançar ele aqui, e der um Enter, ele já entra automaticamente essa informação. Isso é o processo que é feito através do leitor de código de barras. Então, é possível de ser feito o leitor. É importante também salientar que o nosso sistema é capaz de fazer a emissão das etiquetas, tá? Para que vocês possam colocar nas suas joias. Então, eu vou dar um exemplo fazendo a emissão de uma etiqueta diretamente do cadastro da peça. Então, eu venho aqui, escolho o modelo da etiqueta que eu quero e mando imprimir. Então, ele já mostra para mim o modelo com o código de barra. Então, isso faz com que eu possa colocar a impressão nas impressoras Argox, o Zebra e outras impressoras, a gente já tem essa integração também, ok? Então, aqui eu fiz o meu processo de consignação. Então, aqui embaixo ele traz o valor, né? Ainda são as peças que eu estou enviando para ele. O total consignado. Aqui ele me sugere a comissão, mas eu ainda não fiz a devolução. Então, eu vou clicar em salvar e posso clicar aqui em imprimir. Então, a partir do momento que eu clico em imprimir, eu tenho as opções de imprimir só as peças que eu estou levando hoje, ou seja, isso funciona para clientes que vão adicionando peças no meio do caminho, ou eu posso só clicar aqui em imprimir, o sistema já me gera toda a informação. Então, ele já traz para mim separado a classificação das peças, né? Que o meu cliente está levando, os dados para ele assinar, então já tenho tudo isso aqui configurado.
Eu posso ainda, se quiser, fazer a impressão agrupada, ou seja, ele traz aí uma relação agrupando as peças, não peças individuais, né? Tem a opção de fazer a impressão resumida, ou seja, quanto eu estou enviando em cada uma delas. E ainda a gente tem a opção de imprimir aquelas impressoras Bimatex, né? Que são, ou as mini impressoras, né? Que faz a impressão em um papelzinho pequeno. Então, ela tem essa condição. Aqui ele também me traz um resumo das quantidades, tá? Nós temos a opção de gerar uma nota fiscal, então caso você precise enviar uma nota fiscal eletrônica de remessa junto com essa peça, é possível, o nosso sistema já é integrado também, a gente tem essa condição. Então, vamos fechar aqui e a gente vai olhar um relatório antes de voltar para a parte da devolução da consignação. Então, nós temos aqui dentro do menu relatório, consignação, os mostruários em aberto, que seriam as consignações que estão em aberto. Então, aqui eu posso filtrar por data, inicial e final, tenho ainda a opção de filtrar por um centro de custos, por um gerente ou por um vendedor. Então, o gerente seria se eu tiver um gerente para cada um dos meus clientes, né? Então, eu tenho vários modelos de relatório, né? Várias opções. Então, eu posso marcar aqui a opção somente em aberto e vamos visualizar o relatório. Então, aqui eu tenho os mostruários em aberto, então ele traz para mim o código do mostruário, quantas peças tem, a data de saída e a previsão de retorno. Aí eu consigo visualizar quem que é o vendedor, a pessoa que está com essa peça. Consigo mostrar quem é o gerente, qual que foi a última consignação, né? Para eu ter uma ideia de quanto foi que a pessoa vendeu, a média nesse período, previsão de acerto e o total que eu tenho com ela. Então, eu tenho um relatório bem completo das consignações que eu tenho aberto. Eu consigo trazer um modelo de relatório que traz só os totais por gerente, então quanto que eu tenho em cada um, de quantidade de mostruários. Nós temos aqui um modelo que é detalhado, onde eu consigo visualizar mais informações, né? Ou seja, mais dados dessa consignação. Então, cada uma que está com cada cliente, né? Então, qual que é o código, quando saiu, a previsão, tem mais informações de quem são as pessoas. Então, agora nós vamos voltar aqui na consignação e vamos fazer a devolução. Então, vamos clicar aqui em devolução. Então, aqui em devolução eu vou pesquisar, ele vai mostrar para mim todos os mostruários que estão em aberto e eu vou clicar 2 vezes para fazer a devolução. Primeira coisa que eu faço é informar a data de devolução. Então, aqui na data de devolução eu vou marcar o dia que eu estou devolvendo e aqui eu vou bipando as peças que o meu consultor está me devolvendo. Então, eu posso digitar o código da peça, da mesma forma que está ali na lista. O sistema, na primeira peça, ele pergunta se eu quero iniciar a devolução, ou seja, a partir do momento que eu começo, ele vai começar a movimentar o meu estoque, tá? Então, eu vou dar um sim e ele vai baixando aqui para mim. Então, vamos devolver mais 2 peças aqui. Então, fiz a devolução dessas 2 peças. Então, aqui o sistema mostra quanto foi vendido, qual é o total, quanto é a comissão dele, ou seja, era 10% sobre o vendido, e o valor líquido. Esse é o valor que a pessoa tem que me pagar. Ou seja, ela recebeu, ela vendeu 26, está devolvendo essas peças que estão listadas e tem que pagar esse valor. Então, eu vou clicar aqui em salvar. A partir desse momento, as peças são dado baixa no estoque. Então, eu vou clicar aqui em sim e vou clicar aqui em imprimir para a gente visualizar a impressão dele. Então, aqui o sistema mostra para nós o acerto. Ou seja, vai trazer o código, as peças, quanto foi vendido, qual que é a comissão em cada um, né? Para totalizar aquele valor. E qual foi o valor final. Então, esse aqui é a comissão do vendedor. Ele vai ter que pagar esse valor aqui para nós. O que eu posso fazer nesse momento? Eu faço a integração com o financeiro. Então, fechei essa consignação, clico aqui em gerar financeiro. Ele já vou informar quantas parcelas eu quero, então ele vai me pagar em uma vez. A primeira parcela eu vou colocar aqui que é para 15/4, por exemplo. E pergunto se eu quero visualizar. Então, ele já criou para mim uma conta a receber de R$24, que é o valor que essa pessoa precisa me pagar.
Então, eu vou abrir aqui o contas a receber. Então, aqui já consigo visualizar o valor que essa pessoa precisa me pagar. Isso é bastante interessante, que ele já mostra essas informações integradas. Então, já facilita bastante o controle das contas através do sistema. Então, aqui eu posso fazer abaixo desse valor, posso deixar ele programado para o recebimento, né? Então, nós vamos fechar ele aqui. Aqui ainda tem a opção de tirar uma relação das peças devolvidas. Então, por exemplo, se eu quiser fazer o cliente assinar ou eu assinar para ele levar, que ele me devolveu essas peças, também é possível. E eu tenho ainda outros modelos de impressão, né? Que a gente pode imprimir agrupado, resumido, da mesma forma que a gente visualizou no momento da saída. E aqui é a mesma coisa. Consigo gerar a nota fiscal eletrônica ou até o cupom fiscal eletrônico, a NFC. Tem essa condição também. Porque a partir desse momento a venda foi efetivada, né? É importante salientar também que nós temos aqui a auditoria, onde eu consigo saber qual foi o usuário que criou, que alterou. Então é bastante interessante que tem todas essas opções. E aqui em cima o sistema mostra que essa consignação já está integrada no financeiro. Então isso é uma coisa bastante interessante. Nós temos ainda a opção no sistema de fazer uma segunda devolução. Então isso aconteceria em casos, por exemplo, vamos supor que a pessoa fez uma consignação e uma determinada peça ela não devolveu e o sistema considera como vendida. Vamos supor que essa pessoa encontra essa peça ou o cliente dela devolve e ela vai te devolver a peça, você consegue fazer uma segunda devolução. Dessa forma o sistema entende e refaz os controles de estoque e de financeiro também. Vamos fechar essa tela aqui. E nós vamos mostrar uma coisa interessante, que é a questão do estoque. Como que ele funciona. Eu vou abrir aqui uma peça. Vamos pegar essa peça aqui. Uma peça que nós tenhamos em estoque, essa peça. Então aqui na aba principal da peça, eu tenho aqui a quantidade de estoque, tem aqui o estoque mínimo, estoque fora, estoque atual. Então, como que funciona? A partir do momento que eu fizer uma nova consignação, então nós vamos fazer uma aqui. Ó. Vamos utilizar essa peça que está na tela. Então, vamos lançar aqui e vamos salvar. Eu vou consultar essa peça aqui novamente. Então, ela funciona assim. Eu tenho duas peças de estoque, mas o sistema me mostra que eu tenho esse estoque fora e o estoque atual. Então, o que significa? Dessa maneira, eu consigo saber que eu tenho duas dessas peças na minha empresa, mas uma está fora e uma está no meu estoque atual. E se eu clicar aqui em consignação, eu consigo saber em qual consignação que essa peça está. Então, se eventualmente você precisar de uma determinada peça, é possível acompanhar por aqui onde está essa peça. E depois aqui no estoque vendido eu também vou conseguir. E eu tenho ainda aqui dentro do nosso cadastro do cliente, vamos pesquisar o nosso cliente ali também. Se eu vier aqui na aba consignação, vamos informar um determinado ano aqui, ele mostra para mim as consignações que eu tive com esse meu fornecedor, com esse meu cliente. E inclusive mostra quanto eu já vendi com ele. Então isso é bastante interessante porque traz um histórico, né, uma consulta que você pode fazer dentro do teu cliente. É importante ressaltar também, nós colocamos aqui a nossa comissão de 10%, mas nós temos ainda a opção de comissão por valor e percentual. Então, por exemplo, se eu quiser trabalhar com uma comissão diferenciada, eu posso clicar aqui em nova comissão, aí eu informo que ele vai ter 25%, se ele vender de 1.000 a 3.000 reais. Então, aí é uma comissão baseada no valor e não mais baseada apenas um percentual fixo, né? Então, eu tenho essas variações. E tenho também, se ele vender 30%, 40% ou 50% do valor do mostruário dele, por exemplo, ele vai receber uma comissão X com base nisso. Então, também é um controle bastante interessante, tá? Então, vamos salvar essa informação aqui. E nós temos aqui ainda dentro da consignação um último controle que a gente chama de protocolo, que é onde eu posso lançar o protocolo para fazer entrega
dos mostruários. Então, nós temos alguns clientes que trabalham com essa condição. Então, o que eu posso fazer? Eu posso lançar uma informação, posso fazer alguns cadastros, se eu quero entregar um mostruário, retirar e fazer um controle de agendamento. Então, com esse controle eu consigo gerar uma informação. Vamos selecionar um endereço aqui já previamente cadastrado no cliente. Posso fazer um modelo de impressão que vai gerar essa impressão lá para o nosso cliente. Então, eu tenho essa condição também. Lembrando que dentro de consignação nós temos ainda alguns relatórios bastante interessantes. Vou mostrar alguns deles aqui. Nós temos relatório análise e resultado, que é um relatório bastante interessante. Vamos tirar ele aqui só para a gente dar uma olhada nele. Então ele traz o resultado do meu consignado, quanto que bruto, desconto, quanto foi de comissão, valor final líquido e o custo, e traz o resultado aqui para mim. Então eu consigo saber quanto que eu fiz de venda, quanto que eu tive de comissão, né? Ou seja, quanto eu paguei em cima disso, qual foi o valor líquido, quanto eu gastei para a compra dessas peças e aqui meu resultado. E eu tenho isso também na minha venda direta, que seria a venda balcão para os clientes que fazem essa modalidade. E aqui é a soma dos dois. E aqui é separado por materiais. Então, obviamente, aqui a gente tem aí cada um as suas classificações, né? Aqui são por fornecedores. E aqui os tipos de materiais que a gente trabalha. Então, isso aqui é bastante útil para quem trabalha com prata, ródio, ouro, né? Pode fazer essas classificações aqui dentro do cadastro. Aí aqui nós temos por fornecedor, quanto que foi a compra e a venda. E aqui nós temos as formas de pagamento, né? Então, quanto que eu recebi, né, com base no nosso valor líquido, tá? E aqui embaixo temos uma legenda que explica isso. Aqui nós temos o relatório consignação, venda e sintético, onde a gente também pode fazer todos os filtros por consultor, por grupo de classificação ou classificação. Todas essas informações são cadastradas dentro do cadastro do cliente, cadastro das peças, né? Eu posso definir rotas, então os clientes que quiserem separar seus clientes por rota, data inicial e final, e vamos visualizar. Então aqui ele traz para mim todas as consignações que eu tive no período. Traz para mim também o resultado e traz as peças, né? Então eu tenho todas essas informações. E tenho ainda essa opção de relatório. Opa, vamos tirar o relatório analítico também. Então vamos tirar a opção do analítico. A analítica ele traz separado por consultor. Então eu tenho um relatório específico de cada consultor, qual foi o resultado de cada um, né? Então eu posso filtrar eles também. E nós temos ainda um outro modelo que eu vou mostrar aqui, um de tantos, é esse resumo por consultor e classificação. Então se eu tirar por consultor, eu consigo trazer o consultor e o valor de cada um deles, né? Então quanto que cada um dentro do período fez de consignação. Eu tenho aqui por grupos, né? Grupo de classificação, então isso daqui é uma classificação que eu posso pôr ali, além da peça. Então eu posso colocar que uma peça é por exemplo, uma bota, ou uma bota de verão, bota de inverno, e o grupo dela ser sapatos, por exemplo, né? Então nós temos ainda essa condição. E aí, obviamente, a gente tem alguns, depois nós vamos visualizar alguns relatórios na parte gerenciais e na parte dos resumos, alguns relatórios que também são baseados nesse módulo de consignação. O que é importante frisar, que esse módulo de consignação ele também vai se integrar com o portal, onde você vai poder ter um acesso via celular ou via computador, para que os seus clientes possam visualizar a foto das peças e já fazer a consignação direta através do aplicativo. Lembrando que o cadastro das fotos, elas podem ser feitas dessa maneira aqui no cadastro. Então eu tenho aqui o cadastro e tenho um link chamado imagem. Então eu seleciono aqui a imagem, eu chamo a minha webcam, bato a foto e o sistema já armazena isso, e é possível de utilizar isso dessa maneira também que eu mencionei, através do aplicativo. Então é isso, obrigado e até o próximo.